Olá, tudo bem? Sou Alfredo Oliva, sou professor universitário e quero hoje falar sobre um texto interessantíssimo chamado Cartas a uma Negra, cuja autora é Françoise Egat. E eu vou explicar essa história direitinho para vocês na sequência. Me acompanhe nos próximos minutos e você vai conhecer algo que é extremamente interessante. Então vamos lá, vamos começar explicando quem é essa mulher chamada Françoise Egat. É uma mulher que viveu entre 1920 e 1976, ou seja, ela morreu com 55 anos, né? Ela era uma mulher negra, martinicana, que imigrou para a França, né, procurando trabalho. Ela foi uma grande escritora e também uma ativista social, né? Ela trabalhava na França, ficou especificamente no sul, no extremo sul da França. Ela era uma mulher muito preparada, muito qualificada para trabalhar em escritórios, mas não conseguia trabalho por causa da cor da sua pele, né? O fato de ser uma mulher negra fazia com que ela fosse alvo de preconceito racial, e ela só conseguia trabalhar como empregada doméstica. E ela começou então a observar criticamente o modo como ela era tratada e narrar isso por escrito, né? Fazer anotações sobre isso, e começou também a ajudar as suas compatriotas que trabalhavam como empregadas domésticas e que eram alvo não só de preconceito, mas também alvo de exploração, né? Cujos direitos não eram respeitados. E era uma pessoa muito firme, às vezes encontrava as colegas no seu ambiente de trabalho e brigava com as patroas, dizendo que os direitos das suas amigas estavam sendo violados e que existiam autoridades públicas, que ela ia recorrer a essas autoridades caso ela não pagasse aquilo que era de direito da sua colega. Então, uma mulher interessantíssima, muito corajosa e ao mesmo tempo com uma visão muito refinada para o seu tempo. Então vamos falar um pouquinho sobre o contexto da Françoise. Ela tinha ensino médio e formação em datilografia, né? O que era uma habilidade bastante importante para se trabalhar no escritório, com qualquer tipo de burocracia, né? Para quem não sabe, datilografia é a técnica que é utilizada para máquina de escrever, né? Que tem os teclados mecânicos, né? Ou seja, um antecessor do computador, né, do teclado do computador, da própria máquina do computador. Mas ela não conseguia emprego como secretária porque era negra. Vamos lembrar que a Martinica foi colonizada por franceses, e esses franceses, ou francesas, né, no caso, quando se deslocam para a França, eles são discriminados, né, o que tem aí uma injustiça e uma ironia muito grande. Então ela começa a trabalhar como empregada doméstica, mas é uma pessoa que gostava muito de ler e de escrever, que tinha como principal aspiração o sonho de publicar um livro, né? E tinha consciência que com isso ela poderia até ficar famosa e conseguiria dinheiro para poder parar de trabalhar como empregada doméstica, né? Ela não gostava de trabalhar como empregada doméstica, trabalhava porque precisava, porque não conseguia emprego em nenhuma outra função. E é interessante que os franceses, né, as francesas, gostavam muito das mulheres negras como empregada doméstica, porque reputavam as mulheres negras como mulheres fortes, né? E então eles podiam explorar essas mulheres fortes, né, sabendo que as mulheres brancas francesas, caso trabalhassem de empregadas domésticas, segundo a visão dessas mulheres, não dariam conta do serviço, né? Então tinham muito boa vontade para contratar em função da disposição, né, ou suposta disposição para trabalhar e a suposta força que essas mulheres teriam. É interessante, vamos falar um pouquinho sobre a linguagem da Françoise, né? Através de uma revista francesa, ela toma conhecimento do Quarto de Despejo, livro de Carolina Maria de Jesus, uma mulher brasileira, que tinha publicado em 1960 esse livro dessa mulher que era uma favelada, né? Tinha sido uma favelada nos anos 50 na cidade de São Paulo, e que passou a narrar o seu cotidiano num diário, e publicou em 1960 esse diário. Esse livro
foi traduzido para diversos idiomas, inclusive o francês, e existiu uma reportagem numa revista francesa que a Françoise Egar lia, e ela tomou conhecimento da Carolina, começou a se inspirar na história da Carolina e começou a escrever cartas em francês. Ela sabia que a Carolina não lia francês, né? Mas ela escreve como que estratégia literária e também como uma forma de poder narrar o seu cotidiano. Então, ela escreve cartas que nunca serão enviadas, mas que serviam para narrar suas lutas cotidianas, né? E olha que interessante o que ela diz no início do seu livro, se dirigindo a Carolina. Pois é, Carolina, as misérias do mundo inteiro se parecem como irmãs, né? Essa identificação com toda a história da Carolina Maria de Jesus, que, como nós sabemos, era uma mulher negra, né? Que enfrentava também a discriminação racial, mas tinha também a dificuldade adicional de ser uma pessoa pobre, adicionado também o fato de que ela vivia numa favela, né? Além do estigma sobre as pessoas pobres, o estigma sobre as pessoas que vivem nas favelas. Ela é uma escritora, Françoise Egar, qualificada e extremamente competente. O texto dela é lindo, uma prosa deliciosa de ser lida, deliciosa do ponto de vista literário, dolorosa de ser lida porque a gente se confronta com uma dimensão bastante triste, né, da humanidade, que é a discriminação do outro, a exploração do outro, né? Então eu diria que o texto dela é um texto realista, portanto retrata uma situação de injustiça que causa indignação, mas ele é belo no estilo, né? Na competência, na capacidade literária da autora. Então vamos lá, eu vou pensar aqui algumas questões que aparecem no cotidiano dessa mulher, só alguns exemplos, né? Então, por exemplo, a primeira coisa que ela sofria era a falta de apoio para escrever, a começar pelos familiares que não acreditavam, né? Você pensa, por exemplo, Carolina Maria de Jesus, uma favelada, escrevendo sobre o seu cotidiano, qual é a chance dessa mulher ser publicada e se tornar famosa, né? Pensa numa empregada doméstica, né, entre aspas, né, porque isso não define a natureza da Françoise Egar, mas alguém que atuava, pelo menos circunstancialmente, como empregada doméstica. Pensa numa empregada doméstica, então, mesmo que de forma circunstancial, escrevendo e dizendo: eu tenho a aspiração de me tornar escritora, né? Ela acabava se tornando alvo de zombaria de muitas pessoas. Então ela dizia assim, ó: enquanto eu escrevia as últimas frases, Carolina, né, se referindo a Carolina Maria de Jesus aqui, né, mantendo o seu estilo aí de escrever cartas para Carolina, encostada na máquina de lavar, é preciso encontrar um cantinho tranquilo, meu marido, desanimado, disse que o que eu escrevia seria um fiasco, que não era necessário falar de coisas que não me diziam respeito, né? Então, ela e o marido e os filhos eram alvo de discriminação racial, mas ela, enquanto mulher negra, tinha que também lidar com o machismo do seu marido, né? Isso de fato é uma coisa muito triste, uma coisa lamentável, mas estamos no início dos anos 60 e a situação é muito parecida com o que acontece na atualidade. Talvez tenha mudado um pouco em alguns lugares, né, do mundo, mas infelizmente pessoas negras continuam sendo discriminadas e mulheres continuam sendo discriminadas, mulheres negras, muitas vezes inclusive por seus companheiros. E diz assim, ó, agora ela narra um pouco de preconceito direcionado para com os seus filhos, né? Isso de fato é sempre doloroso para qualquer mãe, ver os filhos como alvo de discriminação, né? Mas como alvo de discriminação racial deve ser muito, mas muito mais doloroso ainda, né? Diz: meu colo é reconfortante quando, na saída da escola, meus filhos são chamados de chineses, de crioulos, de pied noir ou de ciganos, dependendo do humor do menino com quem estão brigando. É a idade em que não há piedade, em que as crianças são cruéis. Devo persuadir os meus de que os chineses são gente boa, de que não é ruim ser pied noir e que os crioulos, se não servissem para nada, o bom Deus não teria criado uma alma aos seus corpos, né? Tem muita coisa legal aqui, né, nessa passagem, né?
porque, primeiro, isso mostra como o preconceito é uma coisa injusta e parte de um ponto de vista totalmente generalizante, né? Você percebe aqui que não são poupadas, né? Ninguém que seja diferente é poupado aqui. As palavras utilizadas, né? Quer dizer, outras etnias, os chineses, os crioulos, né? As pessoas mestiças ou as pessoas fruto de origem africana, mas que tem também uma parte, né? Participam de alguma forma da cultura branca, ciganos e por aí vai, né? Então, ela resiste discriminar esses grupos também, para poder explicar para os filhos que o que está sendo dito para eles não significa nada. Ela usa a estratégia de dizer, ó, os chineses são gente boa, são pessoas boas, não é ruim ser crioulos, e se os crioulos não fossem importantes, eles não teriam sido criados por Deus, né? Ela se mostra uma pessoa bastante religiosa ao longo da sua escrita, uma pessoa piedosa e que usa a sua religião no melhor estilo de pessoas negras engajadas, né? Conscientes da sua condição e que mobilizam a sua religião contra a discriminação racial, né? Mas eu fico imaginando o quanto era doloroso para uma mãe ver as crianças chegarem em casa aborrecidas porque estavam sendo hostilizadas, sendo chamadas de rótulos, né? Que não tinham nada a ver com o que eles eram, e mesmo quando utilizavam rótulos que de alguma forma tinham a ver com o que eles eram, né? Isso não deveria, claro, ser motivo nem de zombaria nem de discriminação, né? Mas isso mostra o quanto ela resistia à discriminação e o quanto ela tinha inteligência para poder defender os seus filhos da discriminação sem discriminar outros grupos, né? Pessoas de outros países ou outros grupos sociais, né? Isso me chamou bastante atenção. Agora uma cena de racismo cotidiano, né? Que ela narra. Ó, fiquei 6 anos na casa de uma mulher. Criei sua filha como se fosse minha. Olha que coisa linda que ela vai narrar aqui. Ela me via com mais frequência do que os seus pais. E um dia fui buscá-la na saída da escola e ela não me deu mais a mão, como costumava fazer desde sempre. Ela acabara de perceber que eu era uma mulher negra e me disse para andar atrás dela. Veja a visão colonialista, né? Essa discussão sobre colonialidade é uma discussão bastante importante, né? Você descoloniza e mesmo depois que você descoloniza, você mantém a prática colonial, né? De colocar, né? De dizer, olha, você é uma pessoa negra e você então deve andar atrás de mim porque eu sou branco e eu tenho um status superior ao seu, né? O que é uma coisa, claro, lamentável, triste, mas que acontecia e que continua acontecendo em muitos lugares hoje, né? Inclusive no nosso país. Certamente, os pais dessa criança lhe tinham dito algo. Fiquei 2 passos atrás da menina e me doeu tanto que saí de mala e cuia. Desde então, venho trabalhando com as mãos e não com o coração. Isso para mim me choca. Não só pela discriminação, né, que essa mulher foi alvo, mas me choca pelo fato de uma criancinha ter sido instruída e treinada para ser uma criança que discrimina, mas também me choca o modo como ela coloca as coisas, né? Desde então venho trabalhando com as mãos e não com o coração, né? Quer dizer, primeiro, ela não queria trabalhar como empregada doméstica, queria trabalhar como secretária, como talvez burocrata, né? Como alguém que atuasse em alguma burocracia, e ela não pôde trabalhar do jeito que ela queria em função da pele negra. Então ela vai trabalhar como empregada doméstica a contragosto e ainda assim procura fazer o seu melhor. Então ela tinha que cuidar de uma criança, ela procura cuidar da melhor maneira possível dessa criança, desenvolve um vínculo afetivo com essa criança e tem um choque de realidade, né? É uma criança branca, os pais são racistas e ensinaram essa criança a ser racista. Conclusão, ela diz, eu não posso mais trabalhar com o coração, eu tenho que trabalhar exclusivamente com as mãos, né?
é triste, mas ao mesmo tempo interessantíssima a consciência, né, de ser uma pessoa negra, a consciência da sua realidade, o senso crítico que ela possui, né, mostrando que ela é de fato uma mulher com uma sensibilidade muito maior do que a maior parte das pessoas do seu tempo. Agora ela narra um pouquinho o tratamento desumano de que ela era alvo. Veja, gente, estamos falando de uma martinicana vivendo na França, o país que tem, desde 1789, da Revolução Francesa, como lema, né, igualdade, fraternidade. Percebamos então que estamos falando de um país que tem, desde a Revolução Francesa de 1789, o seu tríplice tema, né, igualdade, liberdade e fraternidade, né? Onde está a igualdade num tratamento como esse? Onde está a liberdade dessa mulher de trabalhar onde ela quer? Né? Onde está a solidariedade? Né? A gente percebe que não basta constituir um lema, né? É preciso que isso funcione no dia a dia. Então vamos lá, uma narrativa de tratamento desumano. No primeiro dia de trabalho, na casa da patroa, trouxe comigo uma marmita e ela disse: não precisa de uma marmita, aqui não é uma cantina. Sempre haverá algo para comer. Assim, no dia seguinte não levei nada de casa para o almoço. A patroa disse aquilo, mas o seu marido olhou para mim de pé, com meus 70 quilos bem distribuídos, e disse: essa mulher deve comer feito um animal. Ao ouvir a frase, perdi o apetite e de noite, voltando para casa, senti meu estômago roncar, pois tinha hesitado em comer direito, né? Uma humilhação, uma coisa completamente desumana, né? Mas isso é típico também da visão colonialista, né? Quer dizer, para você justificar o fato de brancos subjugarem negros, esses negros precisam ser desumanizados, né? Nesse caso aqui, essa mulher está sendo descrita como um animal. Isso é muito triste, isso é bastante chocante. E o que é interessante nesse texto é que ele narra uma realidade tão dolorosa, tão dura, né? Ela narra uma realidade tão dolorosa, tão dura, com uma beleza literária, né? Que é de fato uma coisa impressionante. E por fim, o último exemplo, né? A discriminação racial propriamente, né? Ou de forma mais direta, a negritude, vamos dizer assim, colocada em questão. De manhã diziam a negra, de noite já me chamavam de mamegá, né? Que é o modo como ela gostava de ser chamada, né? Que é uma contração de madame, egá, mamegá. Eu simplesmente lhes disse: eu não chamo vocês de foguinho, mesmo que vocês sejam ruivos. Sou uma negra, mas tenho nome. Ora, né? Dando troco, mostrando, olha, eu demonstro respeito por vocês. Vocês, talvez aqui se tratasse de uma família de pessoas ruivas, ele está dizendo: eu não chamo vocês de foguinho, né? A despeito de vocês serem brancos, de terem o cabelo ruivo, terem o cabelo louríssimo, né? Eu sou negra, é verdade, e ela gostava de ser negra e tinha orgulho de ser negra, mas ela diz: eu sou negra, mas eu tenho nome, né? Eu tenho nome, me chamem pelo meu nome, né? A reivindicação é de respeito, né? O que eu admiro muito nessa mulher é que, a despeito da discriminação, seja por ser pobre, seja por ser negra, seja por ser mulher, ela se colocava, né? Ela se colocava o tempo todo, ela confrontava as pessoas. Ela dizia: eu não aceito ser tratada dessa forma, né? Tanto é que ela vivia mudando de trabalho, porque quando a exploração, a discriminação, as falas abusivas começavam a aparecer, ela dizia: olha, eu não posso ficar aqui, vocês não estão me tratando de forma justa e adequada, eu vou trabalhar em outro lugar e ir embora. Bom, espero que você tenha gostado dessa mulher inspiradora, que escreveu cartas para uma outra mulher extremamente inspiradora, pessoas com uma história linda,
e que nos ajudam aí a entender esse debate sobre a questão da colonialidade e da decolonialidade. Eu espero que a gente se encontre num próximo vídeo. Um abraço e até lá!